uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Deus é fiel. Graças a Deus por esta oportunidade que o eterno Deus nos proporciona neste momento de estarmos juntos, onde mais uma vez estaremos meditando na santa e poderosa palavra de Deus. Leiamos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 e os versículos de número 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pela mão dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas do restante ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocar entre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Com base nestes versículos que nós lemos, queremos meditar com os irmãos sobre o seguinte tema, sobre a seguinte reflexão: a igreja que Deus quer. Ora, estes versículos que nós lemos é um retrato do que Jesus Cristo fazia através dos apóstolos na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela é o maior exemplo de igreja a ser seguida. É um exemplo de que a igreja atual, a noiva do Cordeiro, precisa ter em mente, precisa ter o foco e precisa ter a visão. A igreja primitiva é a igreja que Deus colocou como base para que as igrejas de hoje possam seguir. Ora, a igreja que Deus quer é uma igreja que vive em comunhão. A igreja primitiva tinha como base o relacionamento comum entre os irmãos e os de fora, e também tinha amor próprio. Ora, a Bíblia diz que nenhuma pessoa carente existia, ninguém tinha necessidade entre os irmãos, não havia necessidade entre os irmãos, porque cada um amava os seus irmãos como todo. E a Bíblia diz que eles repartiam entre si, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terra ou casas vendiam, traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Eles tinham comunhão, eles tinham relacionamento, eles tinham amor uns para com os outros. A igreja que Deus quer é uma igreja que tenha prioridade. Prioridade aqui não é bens materiais. Prioridade aqui é o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Primeiro, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentada. A igreja que Deus quer é uma igreja que priorize o reino de Deus. A igreja que Deus quer é uma igreja que priorize o céu. A igreja que Deus quer é uma igreja que priorize a pregação do evangelho. Aleluia! A igreja que Deus quer é uma igreja que ama a palavra. Sim, a palavra no seu todo. Aleluia, louvado seja
o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e os versículos de número 42, diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia! A igreja que Deus quer é uma igreja que ama a palavra, que ama o ensino da palavra, que está alicerçado na palavra, que viva a palavra de Deus. Aleluia! A igreja que Deus quer é uma igreja que venha influenciar e não ser influenciado. Oh, aleluia, aleluia. A igreja que Deus quer é uma igreja que venha influenciar a humanidade, mas que não venha ser influenciado pela humanidade. Aleluia, ou pela sociedade. Aleluia. No versículo de número 16, do capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra do Senhor: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Isto aqui é a igreja influenciando, isto aqui é a igreja vivendo na dimensão do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, ela vai influenciar a sociedade. Aleluia, aleluia. A igreja que Deus quer é uma igreja que venha influenciar e não ser influenciado. A igreja de hoje em dia está sendo influenciado pelas coisas que estão fora. Aleluia. A igreja de hoje em dia é uma igreja que é influenciada. Muitos líderes cristãos perderam a visão. Muitos líderes cristãos perderam a visão espiritual. Em vez da igreja influenciar, está sendo influenciada. Oh, meus queridos, tenhamos cuidado, porque nestes últimos dias Deus vai fazer uma varradura do meio da igreja e tirar aquilo que não serve e pegar aqueles que estão alicerçando e que são influência para esta geração. Aleluia! A igreja que Deus quer é uma igreja que vive milagres, cura, salvação e libertação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 43, diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluia, aleluia. A igreja que Deus quer nesta última chamada, aleluia, na face da terra, é uma igreja que vive milagres. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O apóstolo Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Ora, Pedro está dizendo, as duas coisas têm que estar no mesmo nível, graça e conhecimento. Não se pode ter graça e o conhecimento lá embaixo, e também não se pode ter muito conhecimento e a graça lá embaixo. A graça e o conhecimento têm que andarem junto, estarem junto, permanecerem junto. Graça e conhecimento. Deus, nestes últimos dias, quer uma igreja que tenha graça, mas também quer uma igreja que tenha conhecimento da sã doutrina. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja que Deus quer é uma igreja que valoriza os dons espirituais. Aleluia, aleluia. No versículo de número 15 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra do Senhor:
a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Deus quer uma igreja que valoriza os dons espirituais, o dom de falar em línguas, o dom de profecia, aleluia, o dom de interpretação, aleluia, dom de discernimento. A igreja do Senhor precisa estar capacitada pelos dons espirituais, e Deus deu os dons às igrejas, Deus deu dom à igreja, Deus capacitou a igreja. Não pode se pregar o evangelho sem existir cura divina, não se pode pregar o evangelho se não houver libertação divinas, não se pode pregar o evangelho se não houver salvação de almas. Ora, meus queridos, os dons foram e servem para estes fins: cura, libertação, transformação de vida e salvação de almas. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja que Deus quer, a noiva que Ele quer, é uma noiva que valoriza os dons espirituais. Oh, aleluia, aleluia. A igreja que Deus quer, a noiva que Deus quer, é uma noiva que valoriza os dons espirituais. Valorizando os dons espirituais, você estará valorizando o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja que Deus quer é uma igreja que desfrute de seus direitos como noiva. Aleluia, aleluia. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. E o versículo de número 9 diz assim: curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Versículo de número 19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aleluia. 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome estará rolado nos céus. Aleluia. Ele nos deu o direito. Nós, como noiva do Cordeiro, temos direito e precisamos exercer o direito que foi nos dado. Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, despertam. Deus lhes deu direito, vós tendes direito, exerceis o direito que Ele vos deu. Aleluia. A igreja que Deus quer é uma igreja que ore, 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 exerça o poder da oração. A igreja do Senhor precisa orar. Se não, vejamos o que nos diz a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o versículo de número 5, diz assim mesmo: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia! E enquanto a igreja orava,
Enquanto a igreja orava pela vida de Pedro, sabe o que era que acontecia? Herodes estava sendo morto, comido de bicho. Ore, igreja, Deus lhe deu uma arma poderosa. A arma é a oração. Ore, exerça o poder da oração. Ore de manhã, ore ao meio-dia, ore à tarde, ore à noite. A recomendação do apóstolo Paulo é: orai sem cessar, orai sem cessar. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Atos capítulo 16 e o versículo de número 25. Aleluia, do 25 ao 26, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia! Quando a igreja ora, Deus desce, existe terremoto, existe livramento e existe salvação. Aleluia! Deus está precisando de homens e mulheres que exerçam o poder da oração. Igreja de Deus, ore, ore e ore, ore sempre, ore sempre. A igreja que Deus quer é uma igreja que ore, que ore, que ore. Ore, ore em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe hoje e sempre. Deus tem uma palavra para você.